se dizendo para os crentes que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé: tenha paciência, só mais um pouquinho. Aleluia, Jesus. Só mais um pouquinho. Aleluia, Jesus. E o que há de vir, virá. E não tardará. Não percam a esperança. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia. No versículo que nós escolhemos como tema, Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 37. Hebreus capítulo 10, verso 37. Aleluia. Enquanto os irmãos localizam um texto que já foi lido neste dia, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Haroldo, pelo convite. Deus abençoe o pastor Haroldo em nome de Jesus. Missionária Raquel, Yamamoto, missionária Maria Isabel, Deus abençoe. Todas as irmãs coordenadoras e todas as irmãs componentes do ciclo de oração, que Deus os abençoe em nome de Jesus, pelo lindo trabalho que realizam de intercessão pela família, pela igreja, pelo ministério, pelo mundo. Só Deus para recompensá-las. Aleluia, Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Podem tomar o teu assento, por favor? Glória a Deus. Irmãos, como Deus tem falado ao nosso coração nesse dia. Como Deus tem manifestado em nós a sua graça maravilhosa. Louva a Deus pela vida do pastor Haroldo, pela ministração dessa tarde. Que palavra maravilhosa, que palavra que abençoou o nosso coração. E como é bom poder ouvir o pastor Haroldo ministrar. Deus abençoe o pastor em nome de Jesus. Eu gostaria de primeiro, de uma forma bem objetiva, nós nos contextualizarmos um pouco do que estava acontecendo quando essa epístola ela foi escrita. Ela foi escrita provavelmente no ano 70, um pouco antes do ano 70 da era cristã, pois no capítulo 10 fala que o santuário ainda estava em pé, e no ano 70 o general Tito, ele invade Roma, invade Jerusalém e destrói o templo. Nós não sabemos quem escreveu essa epístola ao certo. Orígenes, um dos pais da igreja, ele costumava dizer que somente Deus sabe quem a escreveu. E qual foi o propósito da escrita dessa epístola? O primeiro propósito era mostrar aos crentes hebreus a superioridade do Senhor Jesus e a superioridade da sua graça em relação à antiga aliança. E essa epístola ela foi destinada a um grupo de crentes que estavam enfrentando uma severa perseguição religiosa por parte dos judeus, os seus patrícios. E esses cristãos, a princípio, eles aceitaram a perseguição e o sofrimento sem nenhuma queixa. Mas à medida que a perseguição ela continua e ela se intensifica, logo eles perderam o entusiasmo e eles começaram a dar lugar ao desânimo. E um de seus problemas nesta fase da vida cristã é que eles não permitiram que a sua fé em Deus ela se desenvolvesse. O autor da epístola diz que enquanto eles deveriam ser mestres, eles ainda continuavam como crianças. O tempo passou, eles se tornaram preguiçosos, é o termo original, para ouvir a palavra de Deus.
por negligenciarem a palavra de Deus, eles possuíam uma fé vacilante, o que proporcionaria um naufrágio espiritual diante da perseguição. Essa epístola, ela também fala a respeito do perigo do crente rejeitar a Cristo e cair na apostasia. E no tempo que essa carta ela foi escrita, muitos cristãos eles estavam encarcerados, eles estavam presos. Em Hebreus capítulo 13 e versículo de número 3. E o motivo da prisão era por causa do Evangelho. Só que Hebreus capítulo 12, versículo de número 4, o autor nos dá a entender que mesmo passando por uma intensa perseguição, parece que eles ainda não haviam sofrido martírio por causa da sua fé. Eles viveram num mundo hostil ao Evangelho. Diferente da igreja de Jerusalém, que por causa do Evangelho tivemos cristãos líderes sendo martirizados, como Estevão, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, irmão do Senhor Jesus, no ano 62 da era cristã. Eu gostaria de olhar com os irmãos de uma forma bem objetiva, do versículo de número 32. Versículo 32 dessa epístola. O autor desta carta orienta aqueles irmãos: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflições. O Espírito Santo, ele está recomendando àqueles irmãos que eles se lembrassem da sua conversão, que eles se lembrassem do seu primeiro amor, de como eles haviam suportado aquela perseguição, como eles haviam resistido àquelas tribulações que eles enfrentaram. No versículo de número 33, em que parte fostes feito espetáculos com vitupério. Tudo indica que esses cristãos, eles foram expostos de maneira pública, eles foram desonrados, eles foram humilhados publicamente. E em parte fostes feitos participantes com os que assim foram tratados. Alguns cristãos estavam presos, outros foram expostos à sua fé e foram humilhados publicamente. Mas aqui nós encontramos a forma de comunhão mais profunda. É quando nós nos identificamos com o sofrimento do outro. E esses irmãos, eles se identificam com o sofrimento daqueles que estavam em prisão. No versículo 34, porque também vos compadeceste dos que estavam em prisão, em prisões. Eles também tiveram a empatia. Eles sentiram compaixão dos irmãos que estavam em prisão. E na continuidade do versículo, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, por causa da sua fé em Cristo Jesus, e por ser uma ameaça aos interesses de Roma, os bens foram expoliados, os seus bens foram tomados pelo governo. Eles perderam as suas posses, porque eles eram considerados um risco para o Império Romano por causa da sua fé. Mas o texto vai dizer que mesmo diante dessa situação, mesmo diante dessa perseguição intensa, eles se identificam com quem está sofrendo, eles se compadecem com os que sofrem, e eles não se entristecem quando eles perdem os seus bens. O texto vai dizer que eles recebem com regozijo essa expoliação. Com gozo permitiste que os vossos bens fossem expoliados. E por que eles se regozijam? O texto vai dizer, o texto ele responde, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. O coração daqueles crentes não estava nas coisas terrenas,
mesmo que eles haviam perdido as suas posses, o coração deles estava em Jesus. Aleluia. Aleluia, O Jesus. coração deles estava em Cristo. Porque tudo que nós angariamos nessa terra, a traça, a ferrugem corrói, os ladrões roubam e minam. E Paulo, ele disse, se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E quando eles têm suas posses espoliadas, nós podemos nos lembrar de quando os cristãos, eles dividem os seus bens em Atos capítulo 4, eles depositam aos pés dos apóstolos, para que distribuísse e houvesse a necessidade suprida de todos os irmãos em Jerusalém. O Espírito Santo estava preparando o coração desses irmãos para que eles não estivessem apegados às coisas terrenas. Porque até antes do derramamento do Espírito Santo, a preocupação era: Senhor, Tu restaurarás nesse tempo o reino em Israel. Mas Jesus disse: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas ficai em Jerusalém, esperai que do alto sejais revestidos de poder. E quando eles são revestidos de poder, houve uma mudança na vida deles, e eles colocam os seus recursos à disposição do reino dos céus. E passa o tempo e vem essa perseguição, mas eles não estavam presos às coisas terrenas. E quando o governo se apropria dos seus bens, eles se regozijam, eles recebem aquela perseguição com gozo na sua alma, porque eles tinham uma riqueza superior, eles tinham uma riqueza dos céus, que governo nenhum poderia tirar deles. Eles tinham o Senhor Jesus. E no versículo de número 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Aqui o termo ele é muito forte. É que eles não jogassem no lixo, literalmente, eles não jogassem no lixo a sua confiança. Eles estavam correndo o risco de voltar às práticas judaicas. E o autor, a epístola, ele está dizendo: não joguem fora a confiança de vocês. Porque essa confiança, ela tem um grande e avultado galardão. Primeiro, o nosso galardão é o próprio Deus. Não rejeitemos a nossa confiança. Porque se nós permanecermos firmes, nós compareceremos diante do Senhor. E receberemos o galardão da nossa fidelidade a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes tendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A orientação era que eles permanecessem, mesmo diante das adversidades, que eles continuassem firmes. Pois eles já haviam demonstrado a sua confiança no Senhor em outra situação e permaneceram firmes. Que eles não abandonassem a sua confiança. Aleluia. E aí no versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra, e Deus, ele é tão maravilhoso, e a glória de Deus está nesse lugar. E a palavra de Deus, ela não volta vazia, o poder não está na eloquência do pregador, o poder está na palavra de Deus. Aleluia, O Jesus. nosso coração tem sido tocado por essa Bendito é palavra. teu nome, Jesus. Quando o autor, o escritor, ele cita este texto, ele está fazendo referência a dois textos do Antigo Testamento. O primeiro texto está em Isaías capítulo 26 e o versículo de número 20. E quando Isaías, ele fala a respeito deste tempo, é porque estava vivendo-se um caos. Um caos estava instaurado. E
E o Espírito Santo de Deus libera uma palavra para que Isaías e o remanescente de Israel, eles esperassem, porque Deus iria agir. O outro texto é Abacuque, capítulo 2, versículo 3 e versículo de número 4. A situação era semelhante. Abacuque, ele clama ao Senhor, e a nação estava mergulhada na impiedade. Não havia justiça, e quanto mais ele clamava, mais difícil se tornava a situação. Então Deus diz para Abacuque que ele tivesse paciência, porque Deus iria agir. Deus iria agir de uma forma extraordinária na nação de Judá. Deus levantaria os caldeus para disciplinar Judá. Mas Deus também diz que abateria a Babilônia para mostrar a sua soberania. Os dois textos, tanto de Isaías quanto de Abacuque, está falando a respeito de um tempo de caos. E quando o autor da epístola, ele cita aquele que há de vir, virá e não tardará, é como se ele estivesse dizendo para os crentes que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé: tenham paciência. Tenham paciência. Aleluia, Jesus. Porque os dois textos do Antigo Testamento era uma certeza absoluta de que Deus iria agir na história do seu povo. Bendito é o teu nome, Jesus. E o autor, ele cita essas referências para encorajar aqueles irmãos a terem paciência, porque muito em breve o Senhor agiria em favor do seu povo. Quando eles olhavam, tudo parecia um caos, mas o Espírito Santo estava dizendo a eles: tenham um pouquinho de paciência. Porque assim como nos dias de Isaías havia um caos, assim como nos dias de Abacuque havia um caos, Isaías levanta os seus olhos e vê o caos. Abacuque levanta os seus olhos e ele vê o caos. Os cristãos, provavelmente da Itália, quando eles levantam os seus olhos, eles veem o caos. Seus irmãos presos, alguns sendo pressionados pelos líderes religiosos e voltando atrás, abandonando a fé em Cristo Jesus e retornando às práticas do judaísmo, apostatando-se da fé. O escritor, ele diz: tenha paciência, só mais um pouquinho. Aleluia, Jesus. Só mais um pouquinho. E o que há de vir, virá. E não tardará. Não percam a esperança. Aleluia, Jesus. Não retrocedam, porque o Senhor virá em nosso socorro. O Senhor virá em o nosso auxílio. A promessa é da iminente volta do Senhor. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Esta é a promessa. Mas também aplica-se que nas nossas lutas, nas nossas angústias, o Senhor também virá em o nosso auxílio. Aleluia! Nós não estamos sozinhos.
Quando nós olhamos para o mundo, nós estamos vendo hoje um caos. É filho que mata o pai, são pais que matam filhos, são mães que jogam seus filhos no lixo. Nós ouvimos de guerras, rumores de guerras, guerra política, guerra ideológica. O mundo está um caos, semelhante aos dias de Isaías, semelhante aos dias de Abacuque, semelhante aos dias dos nossos irmãos convertidos. Mas o Espírito Santo de Deus está nos dizendo: tenha paciência. Espere só mais um pouquinho de tempo. No original, é muito pouco tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. O mundo está um caos. Mas o nosso mundo um dia esteve um caos. No princípio criou Deus os céus e a terra estava vazia e sem forma. A terra estava um caos. A nossa vida era um caos. Mas o Espírito de Deus nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E nós ouvimos a palavra do Senhor. Ele trouxe ordem ao caos. E o nosso exterior, ele se corrompe. Estamos vendo o mundo num caos. Mas o nosso mundo interior, ele está em ordem, sendo renovado de dia em dia, na presença do Senhor. O mundo está um caos, mas a igreja não. Os cristãos não. Os cristãos, nós estamos vivendo no meio do caos, no meio da tribulação. Nós estamos vivendo cada um dos nossos dias pela fé no Filho de Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. E foi esta palavra que incendiou o coração de Lutero. Foi essa palavra que trouxe a convicção de salvação para John Wesley e livrou a Inglaterra de uma revolução como a francesa e um derramamento de sangue absurdo. O justo viverá pela fé. O mundo está um caos, mas nós estamos vivendo pela fé no Filho de Deus e sabemos. Aleluia, Jesus. Nós sabemos. O de Amaracarabassúrias, que a qualquer instante o que há de vir virá e não tardará. Aleluia! Nós sabemos. Em teu nome, Jesus. Jesus está voltando. Glória a Deus. Jesus está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Edevaldo, o mundo está um caos. A verdade da palavra de Deus se cumpre. Mas a nossa vida está sendo transformada de glória em glória. Neste pouquinho de tempo que nos resta, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que o ímpio morra na sua impiedade. Nesse pouquinho de tempo que nós temos, Deus não quer que nenhum justo deixe de praticar a justiça e passe a praticar a injustiça.
Porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Mas o escritor dessa epístola diz: mas nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que perseveram, aleluia, para a salvação da nossa alma, aleluia. Não é tempo de nós recuarmos, não é tempo de nós desistirmos. Foi esta mensagem que o Espírito Santo transmite àqueles irmãos. Não é hora de nós pararmos, aleluia. É hora de nós sermos renovados na presença do Senhor Jesus, aleluia. É hora de nós sermos fortalecidos pelo poder da sua glória, aleluia. Porque nenhum de nós sabemos se chegaremos em casa ainda hoje, porque pode ser que dirigindo a trombeta soa, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Só mais um pouco cheio de Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Estava sendo dito em Isaías e Abacuque. É certeza, tenham certeza que Deus vai intervir. E Deus intervém no mesmo. E Deus vai intervir na nossa vida. Aleluia. Aleluia. A mensagem de Deus no meu coração para a sua Bendito vida é o nessa nome, noite. Jesus. Seja renovado. Oh, Seja glória a fortalecido. Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Mas nós não. Aleluia, Jesus. O Filho de Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu encerro. Quando estivemos no Brasil, estive no Brasil, eu e a Damaris, e Deus usou a vida do pastor de uma forma tão extraordinária. Acho que eu já testemunhei. Meu pai estava em tratamento de câncer, e uma situação, já estava indo para o paliativo, e eu estava numa angústia. Eu não sabia o que fazer. Sabia se eu ia para o Brasil, se eu não ia. E num ambiente que eu estava, eu dei um grito. Falei: Jesus, o que eu faço? Tem misericórdia. Inclusive até passou um rapaz, ele passava e falou assim: ô pastor, o senhor está doido? Falando sozinho? Eu dei uma risada e falei: não. E falei comigo: se ele soubesse com quem eu estou falando. Passou uns minutos, o pastor Aldo me ligou. Falou: pastor Evaldo, e aí? Falei: pastor, eu não sei o que fazer. Não sei se eu vou ao Brasil, se eu fico, eu não sei. Ele falou: pastor, vai. Pelo seu pai a igreja está orando. Foram as palavras dele. Mas nada pode ser feito, porque a medicina fez o que podia. Mas você tem a sua mãe, você tem seus irmãos, e você vai poder dar um abraço na sua mãe e ficar junto com ela nesse momento de dor. Aí nós fomos, foi uma bênção, e consegui ficar 2 semanas junto com meu pai. E na troca do turno, a minha mãe passou a noite e eu cheguei para passar o dia. E no dia anterior, o pastor Sérgio, meu irmão, ele ficou com meu pai comeu muita coisa, estava bem. E aí nós passamos no mercado no dia anterior e compramos morango, compramos mamão, compramos um monte de coisa, uma sacola. E eu falei: meu Deus, como que eu vou fazer meu pai comer tudo isso? Falei com o meu irmão, o Sérgio, ele come, porque o Sérgio é uma comédia, pastor. Falei: mas eu não sou essa comédia do Sérgio, como que eu vou fazer ele comer? Mas levei aquela sacola, falei: meu Deus, como que eu vou fazer meu pai comer? Aí na hora que eu cheguei, troquei com a minha mãe e entrei.
Aí no que eu entrei, aí cumprimentei meu pai, cantei um hino, porque ele vive, posso crer no amanhã. E aí veio a enfermeira. E ela falou, seu pai está nos últimos instantes. Seu pai está para atravessar. Ele está indo embora. Eu vou sair e vou deixar vocês dois juntos. E dentre tantas palavras que eu disse, eu falei, pai, não precisa ter medo. O Senhor invocou o nome dele durante toda a sua vida, depois da conversão. O Senhor chamou por ele. E eu dizia, pai, no Salmo 23, diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai atravessar o vale da sombra da morte, mas o Senhor não precisa ter medo, porque Ele estará lá para segurar nas mãos do Senhor e levar o Senhor para casa. Pai, não tenha medo. Pode ir, pai. Corre encontrar Jesus. Vai abraçar Ele, dá um beijo nele. Pai, o Senhor vai ver as mãos furadas e os pés furados antes de nós. Mas tenha certeza que daqui a pouquinho, pai, nós também estaremos chegando. Aleluia, Jesus. Pai, nós também vamos ver as mãos e os pés furados. O Senhor vai na frente, mas daqui a pouquinho nós vamos chegar, porque nós também vamos perseverar. E nós nos encontraremos novamente, Pai. Vai na paz. O Senhor disse na palavra, e eu dizia, Pai, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem principados, nem potestades. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Pai, corre ao encontro dele. A enfermeira entrou. E ela falou, vou deixar vocês, ele ainda está aqui. Eu falei, pai, pode ir, pai. Ele está esperando o Senhor, não tenha medo, pai. Jesus está esperando o Senhor do outro lado. Ele deu um respiro e se foi. A enfermeira entrou e falou, ele já se foi. Ele já não está mais entre nós. Eu dobrei os meus joelhos, orei ao Senhor e cantei, porque Ele vive. Posso crer no amor. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Que todos nós perdemos alguém que amamos, mas por causa desta viva esperança, nós nos reencontraremos no céu de glória. E estaremos para sempre na presença do Senhor. A mesma palavra é para você hoje, que está passando tantas lutas, que até pensou que não vale a pena. Isso não é verdade. A palavra de você, a palavra para você nessa noite, para mim, só mais um pouquinho. Persevera mais um pouquinho, porque daqui a pouco, aleluia, nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. Enquanto aqui estivermos, nós viveremos pela fé no Filho de Deus que nos amou, aleluia. Um pouquinho de tempo, aquele que é de vir virá e não para. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quantos precisam de renovo na sua vida? Quantos querem ser renovados essa noite? Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Eu preciso ser renovado e eu sei que Deus quer. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Porque os dias que nós enfrentaremos serão dias dificílimos. Mas para esses dias difíceis, Deus tem renovo para a sua vida. Deus tem poder do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, para cumprirmos cabalmente o ministério que Deus nos confiou. Bendito é o teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus. Eu vou retornar, irmãos, ao pastor Haroldo, para que o pastor Haroldo ele possa dar prosseguimento. Mas eu preciso que Deus me renove nesta noite.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Os de barro estão aqui nessa noite. Bendito é o teu nome, Jesus. E precisamos do renovo. Oh, glória a Deus. E o caminho não é desistir. Santo, poderoso e fiel. O caminho é buscar em Deus renovação. E nesta noite eu creio em nome de Jesus Cristo de Nazaré que você vai para a tua casa renovado, fortalecido, abençoado em nome de Jesus. E essa semana será diferente, porque Deus tem poder para a sua vida. Deus tem poder para a vida. Oh, glória a Deus! Aleluia!